Glória a Deus, podeis tomar assento, amados, neste mesmo espírito, adorando ao Senhor. Estamos num clima aqui tão espiritual, não sei se você consegue sentir o que eu estou sentindo. Claro que cada um tem um sentimento diferente. Todavia, Paulo diz que todos nós temos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas eu sinto um clima de glória, de unção de Deus, de presença de Deus nesta casa. E eu tenho certeza que Deus irá falar ao teu coração nesta noite. Você que está conectado conosco, fique ligado aí, porque com certeza Deus falará ao teu coração. Eu quero convidá-los, eu tenho 3 salmos que esta semana Deus me deu para pregar. O primeiro é o Salmo 71, o segundo o Salmo 73 e o terceiro o Salmo 77. 2 desses salmos foi o salmista Asaf que escreveu o 73 e o 77 que nós vamos ler hoje. Aliás, o salmista Asaf, ele escreveu 12 salmos na Bíblia. Escreveu o Salmo 50, depois o Salmo 73, até o Salmo 83. Né? Alguém quando fala de salmista, pensa que se refere só ao salmista Davi. Não, muitos outros homens de Deus no passado, como Moisés, como Asaf, escreveram também salmos da Bíblia. Abra então no Salmo 77, vamos ler a princípio do 1º ao 10º versículo, em nome do Senhor Jesus. Diz assim o Salmo 77, do verso 1º ao versículo de número 10. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. Minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Pois considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite clamei a lembrança, o meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que fez de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Diga amém. Eu gostaria que os irmãos só recapitulassem comigo a última parte do versículo de número 2. A última parte que diz assim, a minha alma recusava ser consolada. No 3 eu gostaria de que você desse um brado, essa última parte aí depois do ponto e vírgula, a minha alma recusava ser consolada. Mas faz a voz de um campeão aí, no 3. 1, 2, 3. A minha alma recusava ser consolada. Diga amém. Meus irmãos, a nossa mensagem tem como tema: o que fazer quando a alma recusa ser consolada?
O que fazer quando a tua alma recusa ser consolada? Tamanho é o problema que você está vivenciando, ou a dificuldade, ou as agruras desta vida que você está enfrentando e que muitas vezes até chega para você. Escute bem isto: o consolo de Deus, o consolo divino para você, mas a sua alma, por estar tão ferida, tão aflita, ela recusa o consolo de Deus. Escute bem isto: quando o salmista escreveu esse salmo, ele não escreveu um salmo confrontando com um problema pessoal dele. Aliás, esse salmo se refere a um tempo de humilhação nacional. Quando o salmista escreveu esse salmo, tinha caído o golpe, Israel estava no exílio. O problema aqui não era pessoal, mas como o salmista Asaf, ele era ministro de Deus, ele tinha uma chamada peculiar de Deus, e ele olhou para o templo, e ele viu que lá já não tinha mais a movimentação dos levitas. Os levitas não estavam lá mais adorando a Deus, e ele sentiu saudade, porque Asaf era maestro, era o líder da música, e uma grande tristeza nacional, movido ele pelo Espírito, pelo povo de Deus, ele faz então esta oração. E olha, é tão contundente esse salmo, que hoje eu li, reli, meditei, pesquisei acerca desse salmo, pedindo para Deus uma palavra, porque eu disse: Senhor, quem sabe nós estamos vivenciando um tempo como esse tempo agora de pandemia, de coronavírus. Pastor relatou aí, pastor jovem, 27 anos, ceifado, e muitas outras vidas ceifadas, e às vezes o vento assopra o contrário na nossa vida, e a gente não entende o que exatamente está acontecendo. Agora escute bem isso: Deus me mostrou aqui 4 coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês que estão aqui presentes e com você que está em casa. Primeira coisa: tudo que colocamos nas mãos de Deus em oração tem solução, tem saída e tem resposta. Primeira coisa que Deus me mostrou nesse salmo, eu vou recapitular: tudo que colocamos nas mãos de Deus em oração, tá? Em oração, primeiro, tem solução, tem saída, tem respostas. Sabe por quê, irmão? Não é porque você pensa que Deus está em silêncio que Deus não está trabalhando. Não é porque você acha, você imagina que Deus está em silêncio, que Deus esqueceu de você, ou esqueceu da tua bênção, da sua vitória. Olha para cá, o nosso Deus é caprichoso. Ele está trabalhando em capricho para abençoar você muito mais além do que você tem pedido para Ele. Então a primeira coisa que Deus me fez ver, que tudo que você coloca nas mãos de Deus, estando em oração, tem solução, tem saída e tem resposta para você. Olha o que diz o verso 1 desse salmo: clamei a Deus com a minha voz. A nossa saída, quando vem os reveses da vida, quando vem os problemas, quando nós estamos como que em um beco sem saída, a nossa saída vem de cima. A nossa saída vem de Deus.
Olha, o povo estava exilado. Não tinha levitas adoradores mais no templo. Eu vou mencionar daqui a pouco, e você citou e o Espírito Santo confirmou, quando você falou de Jeremias, vivendo essas calamidades. Preste atenção, ele olha e diz: cadê o povo de Deus para adorá-lo? O povo agora está em exílio. E ele então faz o quê? Ele clama a Deus. Ele diz: clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz. A gente não pede para nem crente gritar, mas irmão, tem crente que fica a vida toda na igreja, não consegue fazer uma oração, consegue levantar em oração, fica inibido. Ô meu irmão, se solta para Deus, aprenda a fazer a sua própria oração. Os discípulos não sabiam orar, João tinha ensinado os seus discípulos. Aí eles chegaram para Jesus e disseram: Senhor, nos ensina a orar como João ensinou os seus discípulos. E aí Jesus faz lá uma oração modelo, no capítulo 6 de Mateus. Então você tem que fazer a sua oração, porque tem hora que Deus sabe o que você está passando, mas Deus quer te ouvir em alta voz. Como diz Isaías 60, levanta a sua voz, ou levanta altamente a sua voz, não te detenhas. Deus quer nos ouvir. E ele diz: ó, eu clamei ao Senhor, eu levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os ouvidos. Deus não tem nenhuma dificuldade para te ouvir. Olha para cá, Deus não tem nenhuma dificuldade para te responder. Deus não tem nenhuma dificuldade para te dar livramento, mas Deus quer ouvir a sua voz. É muito bom a gente ter ajudadores de orações. Irmão, me ajude em oração. E alguém vai e te ajuda, faz oração por você de dia, à tarde, à noite, de madrugada. Isso é muito bom, ter os irmãos para nos ajudar em oração. Mas muitas vezes tem paradas na vida, tem dificuldades que nós enfrentamos, que se você não esboçar uma reação de você mesmo, o milagre não vem. A igreja pode estar orando, os irmãos podem estar orando, a família pode estar orando, mas se você não orar, não tem resposta de Deus para você. Não tem. Deus quer ouvir a sua própria oração. E quando você ora, está aí o resultado. Ele diz: ele inclinou para mim os teus ouvidos. Isaías 59 está escrito que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os teus ouvidos agravados para que não possa nos ouvir. Deus está pronto para te ouvir. Os ouvidos de Deus não estão tapados, não. Deus está com os ouvidos atentos. Me parece que é o Salmo 34, verso de número 15, que está escrito que quando os justos clamam, o Senhor os ouve. Os justos, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Olhe para cá, você que está conectado conosco agora. Deus tem milagre para a tua vida, mas você não pode cessar de clamar. Deus tem resposta para o teu coração, Deus tem resolução para os seus problemas, mas você precisa clamar. É muito bom entrar na live, pedir oração, pedir ajuda do pastor e da igreja, mas Deus quer ouvir a sua própria voz. A segunda coisa que dentro desse salmo, o Salmo 77, é indicado para combater a falta de fé e atrair o equilíbrio entre corpo
e alma, e evitar a invasão. Vou recapitular, isso é forte. O Salmo 77 é indicado para combater a falta de fé e atrair o equilíbrio entre corpo e espírito, vírgula, e evitar a invasão. Olha o que está escrito dos versos 2 ao 5, né? No dia da minha angústia busquei ao Senhor, e a minha mão se estendeu de noite e não cessava. Olha aqui, o salmista nos conta que ele estava no caminho certo, ele está fazendo tudo certo. O verso 1 diz que clamou, e Deus se moveu para com ele, aplacou os seus ouvidos para com ele. Ele estava tudo certo, no caminho certo. No verso 2, ele diz, no dia da minha angústia, busquei ao Senhor, e a minha mão se estendeu de noite, e não cessava. Ou seja, as minhas mãos, eu orava até com as mãos estendidas. Você lembra da oração de Daniel, quando virava para abrir as janelas para a banda de Jerusalém, levantava as mãos e por 3 vezes ao dia ele orava e clamava ao seu Deus, pedindo livramento, porque o rei havia assinado o decreto. Preste atenção, ele fez exatamente isto. Ele orava a noite toda e ele mantinha as mãos levantadas. Ele diz, não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Você já pensou? Você está orando, Deus está te ouvindo, mas Ele vem com socorro, o consolo divino, e você não aceita. O que está acontecendo com Asaf nesse momento de crise espiritual? Que ele ora, Deus ouve a sua oração e envia o consolo dos altos céus, mas ele dizia, a minha alma recusava de ser consolada. Que isso, gente? Você já pensou? Você está orando há muito tempo, aí chega a resposta de Deus para você. Deus vem com o consolo do Espírito, Deus vem com uma palavra edificante, confortando, consolando o teu coração. Deus vem como auxiliador, como ajudador para te abençoar, aí você rejeita. Você não aceita o consolo divino. Ele diz, a minha alma. Você vê que internamente ele estava desequilibrado. É por isso que eu estou dizendo que o Salmo 77 é indicado para combater a falta de fé e atrair o quê? Equilíbrio entre o corpo e o espírito. Ele estava desequilibrado, não tinha equilíbrio emocional. O problema, deixa lá, o problema era tão graúdo, tão grande, que ele não conseguia deixar de pensar naquela crise que o povo de Deus, o povo de Israel, lá no exílio, estava sendo castigado. Ele diz, eu orava, Deus estava me ouvindo, eu estendia as minhas mãos à noite, e eu não cessava, orando com as mãos levantadas, mas a minha alma recusava ser consolada. O problema era no coração. Hoje não tem pessoas assim, que às vezes o que está travando o milagre dele é um ressentimento. Deus já está pronto para liberar o milagre, mas ele não consegue liberar o perdão. Aquela pessoa fez isso ou aquilo para mim, e eu não consigo, liberar o perdão. Ou se Deus te perdoou no tempo que você caiu, que você se prostrou, por que você não liberar o perdão para alguém
Ele estava ferido na sua alma. E aí Deus chega com um consolo para ele. Mas a alma, não era ele, é a alma, é o espírito. A alma recusava ser consolada. Imagina, olha para cá, talvez não seja esta a sua situação. Você perdoou, mas ainda lá dentro dói. Você perdoou, mas ainda quando pensa naquilo, te dá uma raiva, te dá um ódio, te dá uma ira. Aí Deus se manifesta para mudar a vida do salmista, e mudou, porque o salmo seguinte é dele. Você já vê ele de uma maneira completamente diferente. Aí ele diz: não, eu sei que Deus está me ouvindo, mas a minha alma recusa ser consolada. Ou seja, eu não estou bem. Sabe quando a pessoa, ela está mal com ela mesma, não consegue, sabe, o sentimento está descontrolado, não tem equilíbrio emocional, ou sabe, o corpo pende para um lado, o espírito pende para outro. Por isso que esse salmo é indicado para a pessoa combater a falta de fé, atrair o equilíbrio entre corpo e espírito e evitar a invasão. Que o diabo está aí furioso, querendo nos tragar. E não somente a invasão do inimigo, né? Os maus pensamentos que sobem ao nosso coração. Eu acho que eu estou certo, eu estou orando, sabe? Só que você não quer aceitar aquele momento de crise. Você não quer aceitar aquilo que Deus já previamente estabeleceu. Ele diz: a minha alma recusava ser consolada. Olha o verso 3. Ele diz: lembrava-me de Deus e fazia o quê? Você já pensou, Paulo? Isso é forte. Ele lembrava de Deus e se perturbava. Olha aí o problema que Asaf estava vivendo, estava vivenciando. Muito maior do que os nossos problemas, muito maiores do que os teus problemas. Ele lembrar, só de lembrar de Deus, eu acho que ele lembrava as manifestações de Deus na área da música, no templo, ele regendo, aqueles corais lindos, muitas vozes, todas adorando o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Quando ele lembrava mas por que Deus permitiu essa situação? Porque o povo foi exilado, cadê os músicos aqui? Ele lembrava das coisas de Deus e ele se perturbava. Ele diz: queixava-me. Uma coisa eu aprendo com ele, porque tem gente que vem os problemas, começa a queixar com os outros, né? Começa a contar os problemas para a vizinha da direita, da esquerda. Liga hoje na era do WhatsApp. Meu Deus, a pessoa já começa a falar com todo mundo. E começa a culpabilizar, não ele próprio. Porque as pessoas é assim, sai da igreja, já tem um bode expiatório. Foi o pastor, é por causa do pastor. Eu não vejo quando não é por causa do pastor, é da esposa do pastor, ou é do filho do pastor. Normalmente é assim, ela nunca assume uma responsabilidade diante de Deus. Não, eu falhei, eu comecei a ver coisas que não deveria ver, eu comecei a tirar os olhos de Jesus e comecei a colocar os olhos nas pessoas, eu parei de orar, eu parei de ler Bíblia, eu parei de dizimar, o problema está em mim. Eu nunca vi uma pessoa assim. Todas que saem da igreja, saem achincalhando. Sempre quer tirar a responsabilidade de si e jogar em outrem. Mas ele diz: não, eu queixava-me, não para os outros, para mim mesmo. Queixar, ele raciocinava nos seus pensamentos. Ele diz: o meu espírito desfalecia. Por quê? Porque quando você está centrado e concentrado, centralizado no problema, ao invés de você subir, você desce.
Ao invés de você crescer, você diminui na intimidade com Deus, porque ele estava aí vivendo a fase do questionamento. O que é questionar? Mas Deus quis fazer algo para mim, mas eu questionei com Deus. Quem é você para questionar com Deus? Será que Deus está fazendo algo errado? Será que Deus não está olhando lá na frente e você não consegue enxergar? Só enxerga entre as entrelinhas. Você não consegue enxergar do outro lado do muro. Você não consegue, só entre as entrelinhas. Então Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para a sua família. Deus sabe o que é melhor para os teus filhos. Aceite. Mas ele diz, não, eu me queixava e o meu espírito, desfalecia. Problema. Olha o verso 4. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Pelo menos Deus dava força para o cara orar. E com as mãos levantadas, tem gente que não consegue ficar 5 minutos. Ele diz, o Senhor sustentaste os meus olhos vigilantes. Ou seja, ao invés de contar os meus problemas internos para as pessoas de fora, estava contando para ti. Os meus olhos se mantinham vigilantes. Só que ele diz, eu estou tão perturbado que não posso falar. Sabe aquela oração de gemidos? E que Deus ouve, divino. Porque a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ana, que na sua angústia, ela se aproxima de Deus lá no templo, e ela vai orar. E ela não podia orar alto, porque as pessoas já escarneciam. Olha, Penina, ela é abençoada, porque ela deu filho a Eucana. Agora você não, Ana, você é amaldiçoada, madre cerrada. Não tem jeito, ela tinha até vergonha de orar. E ela chega lá toda acanhadinha, parece que eu estou vivendo esse acontecimento. E ela começa a orar. A Bíblia diz que ela só se movia os beiços. Tanto é que Eli, o sacerdote, a teve por embriagada. Ana, até quando vai durar o fervor do seu vinho? Você está bêbada. Ela diz, não, meu Senhor, não estou bêbada. Mas desde que eu cheguei aqui, a minha alma eu estou derramando na presença do Senhor. É aquela oração, deixa o versículo, com gemidos inexprimíveis. Era a oração que ele fazia. Ele diz, eu estou tão perturbado que eu não posso falar. Aquela oração íntima no espírito. Você já pensou? Será que você já vivenciou um problema assim, tão inquietante, que traz, mesmo Deus enviando a resposta para você, ouvindo a sua oração, mas a sua alma se recusa de ser consolada? No verso 5, ele disse, considerava os dias da antiguidade. Por que os dias da antiguidade? Porque lá estavam os levitas do Senhor, os adoradores no templo. Agora não tinha mais. Eu estava imaginando agora, nesta pandemia da Covid-19, falei, lembrando, e às vezes eu posto lá, e eu estou descarregando um pouco a HD do computador, compartilhando muitas fotos. A gente trabalha, não dá para trabalhar fora, a gente trabalha dentro, e vendo muitas pessoas que se perderam na fé, que se desviaram do caminho, que olharam e que recuaram para trás, que tiraram os olhos de Jesus. E eu já preguei aqui que quem tira os olhos de Jesus afunda. E eu estava tipificando, falei, quantas pessoas nesse tempo de pandemia estão com medo de viver. Esse é o tempo da gente viver melhor com Deus.
porque é tempo de desafios. Aleluia! Oh, aleluia! É tempo de desafios. É tempo de ardente fé. A pessoa diz: eu sei que tem um coronavírus aí, invisível, assolando a humanidade, mas existe um Deus invisível, que é operador de milagres. E ele se veste, toma banho depressa, se veste, e ele vem para o templo adorar a Deus. Ele vem para o templo. Cadê o povo que fazia isso? Compartilhei agora no crepúsculo da tarde um vídeo. Está aí na página Assembleia de Deus, Ministério Hope, você vai ver. Lá na África. Uma comunidade. Uns 40, 50 garotos, moças, adorando a Deus. Não tinha microfone. Pegaram essas garrafas PET, pequena, furava, punha num pau como fosse um microfone. Não tinha um teclado lindo desse, colocaram uma tábua lá, alguém fingia ou simulava que estava tocando o teclado. Não tinha uma coisa dessa para colocar uma câmera, pegaram 3 pau lá e um ficava como que estivesse filmando. Não tinha microfone, não tinha nada. Mas eles cantaram e a minha alma chorava. Eu chorei ao compartilhar. Depois você entra na página que você vai ver isso. Aí soltaram um som lá. E aí abaixaram um pouco o som. E eles, aqueles meninos, aquelas crianças, e o povo sentado, tinha gente até pendurado nas árvores, louvando a eternidade do nome de Jesus. E nós dentro da cidade, olha, num carro na garagem, tudo, irmão. É só pegar, vir com a máscara, assentar aqui, ouvir a palavra de Deus. Mas o povo continua reclamando. O povo de Deus está assim, infelizmente, vulnerável. E se a pandemia perdurar, o que vai sobrar? Para o povo de Israel, Jesus diz: se eu não abreviasse aquele dia, nenhuma carne se salvaria. Quando o Filho do Homem vier, porventura, achará fé na terra? A fé está sumindo, está desaparecendo. Agora que é tempo da gente mostrar quem nós somos de verdade. Está aqui a segunda, as quartas, os domingos, ajudar o pastor. Você tem WhatsApp aí, encoraja os que estão desencorajados. Eu falei: cadê o povo para num dia de culto, as irmãs que estão no grupo do WhatsApp: irmãs, hoje tem culto, vamos para a igreja, põe máscara, cria coragem. São pessoas que não estão ajudando, estão fazendo nem para compartilhar uma live da sua igreja. As pessoas fazem. E você pensa que é só aqui na Hope? Nananina, não. Mas Deus está falando, está mexendo com pessoas que estão aqui dentro, mas que estão também do outro lado, para se despertar. Eu sei que antigamente era diferente as coisas. Considerava os dias antigos, ou da antiguidade, os anos dos tempos passados. Era melhor. Mas hoje, pela multiplicação do pecado, o amor diminuiu. Jesus profetizou isso em Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, veja bem que não é de poucos, o amor de muitos esfriará. Lá fora nem se fala. Filho mata pai, pai joga a filha, o filho lá por cima da janela e joga. A coisa está assim lá fora. Aonde tem um pouquinho de amor é aqui dentro, mas já está esfriando. Cadê o povo de Deus? Cadê os adoradores que não tem medo de morrer, que não tem medo da morte? Como as testemunhas lá, uma nuvem de testemunha descrita lá em Hebreus capítulo 11, que foram cerrados ao meio, outros crucificados de cabeça para baixo, outros foram jogados no fogo, mas não abriram mão da sua fé.
Terceira coisa, e a gente já está caminhando para o final. Agora, preste atenção, isso eu tenho que falar antes de ir para o terceiro item. Quando estas coisas estão no nosso coração, ou está assim acontecendo conosco, só tem uma coisa que pode penetrar no nosso coração. Quando você está vivenciando uma realidade desta, a alma se recusa a ser consolada. Escute bem isso. Só tem uma coisa que pode penetrar no seu coração. Sabe qual é? Diga assim comigo: a palavra. Hebreus 4:12 está escrito assim. Olha no telão. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra até a divisão da alma e espírito. Eu falei aqui do problema que esse salmo é indicado para combater a falta de fé e atrair o equilíbrio entre corpo e espírito. E aí está escrito que só tem uma coisa que consegue penetrar no coração, no íntimo do coração do homem, é a palavra. Ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. E a Bíblia diz aí que ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Só Deus sabe o que você está pensando agora. Eu não sei, a não ser que Deus me revele. Mas humanamente falando, eu não sei. Mas a palavra, ela penetra. A palavra sabe. Olha o que diz um outro salmo, o salmo de número 119 e o versículo de número 25. Olha o que diz, depressa. 119 e o verso 25. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Oh, irmão, eu tenho certeza que esta palavra que eu estou transmitindo, ministrando hoje, está entrando em muitos corações que recusa ser consolado, que não quer aceitar aquele momento que está vivenciando na sua vida. Mas a palavra vai te vivificar hoje. Quer ver o poder da palavra? Outro salmo 39 e o verso de número 3. Olha o que diz: incendiou-se dentro de mim o meu coração, enquanto eu meditava. No que? Aleluia! Na palavra. Incendiou-se dentro do meu coração, enquanto eu meditava. No que, pastor? Na palavra. Se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua e disse, ou seja, propus a vitória. Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim. Aleluia. E a medida dos meus dias, qual é? Para que eu sinta quanto sou frágil. Está vendo tanto que nós somos vulneráveis, fracos, fadados ao fracasso, facilmente para abrir mão do nosso Deus. E tem muitos que estão o fazendo agora nesta pandemia. Tem gente portadores de chamada ministerial, pastor. Tem gente por aí portadores de uma chamada divina, mas estão empurrando as coisas de Deus com a barriga, suprimindo a chamada. Chamada de estar aqui como levita, chamada de estar ali como intercessora, chamada de estar com a vassoura na mão, limpando a igreja e ajudando os que limpam. Mas infelizmente estão suprimindo a sua chamada. A terceira coisa,
Deus até castiga, mas com objetivo de ensinar. Deus não tira, Deus livra. Deus não demora, Deus capricha. Olha os versos 6 ao 10, rapidamente. Só vou ler por causa do tempo. De noite clamei, ou de noite chamei a lembrança o meu cântico. Ou seja, ele falou, opa, momento é difícil, povo exilado, mas à noite eu comecei a pensar no meu cântico. Eu lembrei dos meus cânticos, meditei em meu coração. Antes ele não deixava o problema, vivenciava, mesmo orando, só pensava no problema. Mas aí ele começa a adorar. Ele diz, eu vou lembrar, no verso 5 ele diz, eu vou me lembrar dos tempos antigos. Como é que era? Como é que a gente obtinha a vitória? Aí no verso 6 ele diz, à noite eu chamei a minha memória, ou trouxe a minha memória o meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito, desfaleceu? Não, investigou. Verso 7, cessou, ou rejeitará. Aí na sua investigação ele diz, rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável. Ou seja, hoje o povo está assim vulnerável, hoje o povo está assim exilado, mas amanhã, no estalo de Deus, Deus pode mudar a situação. Olha para cá, Deus está falando com você. Hoje você está inserido nesse grande contexto de dificuldades, mas amanhã Deus pode mudar a tua situação. Por que o senhor está falando isso, pastor? Salmo 30, verso 5 diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele diz, rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável. Deus não esqueceu de você. Olha o que ele diz, verso de número 8, cessou para sempre a sua benignidade. Eu pergunto, cessou? Você está vivo hoje aqui? E o pastor falou isso, fez menção do que sempre falo aqui. Você está vivo hoje por quê? Benignidade de Deus. Pastor, sabe por quê? Está escrito lá em 1 Samuel 2:6, que o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura, mas também faz tornar a subir dela. Você está aqui vivo pela benignidade de Deus. E ele diz no verso de número 8, cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa. Será que não tem mais promessa para nós? Findou-se as promessas de Deus, acabaram-se as promessas que veio de geração a geração. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia. Será que deu um pânico em Jeová? Em Jeová Deus? Ele esqueceu de ter misericórdia, agora só está com vara de ferro na mão. Eu sempre digo, Deus enforca, mas não mata. Tem hora que pega alguém pro pescoço, mas não mata. É o tempo todo, luta. Será que não vai ter momento de refrigério? Ele diz, esqueceu-se Deus de ter misericórdia, ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E disse eu, e eu disse, isso é problema meu, eu estou enfermo, eu estou doente, o problema está na minha alma. Por isso que ele diz lá no começo, verso 2, a minha alma recusava ser consolada. Aí ele assume, irmão, assuma que o problema não está na igreja, o problema está em você. Assuma que o problema não está no pastor, no filho do pastor, na esposa do pastor, na irmã do ciclo de oração, na líder fulano de tal. O problema está em você. Ele diz, olha,
depois que ele cantou com a sua alma, parece que ele teve um momento de adoração, de celebração ao Senhor. Ele diz que ele trouxe à memória os louvores de Deus. Aí ele diz: ó, já sei, isto é enfermidade minha. E logo, ó como é que tudo muda. Não vai demorar. Quando você assumir a sua culpabilidade, a sua pecaminosidade diante de Deus, quando você assumir que não é pandemia que está fazendo você vir na igreja, é falta de oração, é falta de ler a Bíblia, porque se você se alimentar da Bíblia, da oração, você diz: nada me segura, eu vou para a igreja. Se eu tiver que morrer, eu morro no templo. Eu duvido se alguém está pegando coronavírus dentro da igreja. Pega lá fora. Às vezes pode ser que alguém traga até para dentro da igreja, mas pega lá fora. Na igreja não. Na igreja não. Pega lá fora. Eu tenho prova comprobatória disso. Não quero citar casos. Preste atenção, irmão, vamos assumir a nossa culpabilidade. Deus está falando claramente conosco nesta noite. Ele disse: isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Os anos triunfantes, Thaís. Os anos de vitória, os anos de conquista, os anos de bênção, os anos que Deus nos abençoava. Será que você que está me vendo agora, que está em casa, só com o olho na TV, não sente vontade desse clima que nós estamos sentindo aqui, desta glória, desta unção? Será que você não sente nada? Será que você não... É impossível não sentir nada, não ter vontade de sobressair. Ó, tem coronavírus, sim, mas tem um Deus superior a todas as coisas. Se chegar a minha hora eu vou, se não, eu não vou. Eu postei essa semana um senhor aí de 146 anos. Comemorou seu aniversário, 146. Ele disse: eu não posso pôr máscara porque isso aí me afoga. Mas ele aí perguntou para ele: mas 146, viram tudo os documentos, 146, está tudo enrugado assim. Ele diz: olha, eu estou cansado de viver, estou cansado. Mas se Deus me permitir mais 4, eu gostaria de chegar nos 150. Oh, meu irmão, a vida está com Deus, Ele é a vida. Ele é a vida. Eu vou citar o último tópico para a gente terminar. Traga à sua memória aquilo que Deus já fez na sua história. Do verso 11 ao 20, vou ler uns 2, 3. Lembrar-me-ei, olha aí, trazendo à sua memória aquilo que Deus já fez na sua história e na sua vida, na vida da sua família. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das maravilhas, ou das tuas maravilhas da antiguidade. 12. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Tem gente que perdeu o caminho. Tem gente que perdeu o costume. Já não sabe chegar mais na igreja. Está enferrujado, está parado, está estagnado. Mas ele diz: não, eu já sei. O caminho da minha vitória é o Senhor. O caminho de Deus é o santuário. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Aleluia. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. 14. Depressa, filho, olha para mim. Tu és o Deus que fazes maravilhas.
tu fizeste notória a tua força entre os povos. Escute bem isso, traga à sua memória aquilo que Deus já fez na sua história. Para finalizar, irmão, Lamentações 3 e o verso de número 21, põe no telão, olha para cá. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Disso me recordei no meu coração, por isso tenho esperança. Numa outra tradução, esse mesmo versículo diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando Jeremias, você falou dele, escreveu o livro de Lamentações, especificamente esse versículo, ele estava sentado na escada do templo, todo destruído, cidade destruída. E ele olhou para aquilo, e olha para um lado, entulho de um lado, entulho de outro. E ele foi o profeta lamentador que mais orou pela destruição de Jerusalém. Olha para cá, isso é muito forte. E ele estava ali assentado na porta do templo ali, toda destruída. E ele diz: olha, não adianta eu ficar com os olhos nisso, não adianta eu ficar quedado nessas coisas negativas. Já aconteceram, isso não vai me trazer resultados benéficos, isso não vai me trazer bons resultados. Eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Deixa eu ver. E ele começou, está escrito, olhar para os feitos que Deus havia realizado no percurso do povo, lá saindo lá do Egito, Deus mandando a sombra, a coluna de fogo à noite, a nuvem durante o dia, Deus dando água da rocha, Deus sustentando o povo com cordonizes, Deus alimentando e abençoando o povo. E ele diz: eu quero trazer ao meu coração coisas boas. Tem gente, irmão, que quando acabar a Covid, ele não vai conseguir sair de casa, só está pensando em morte, sabe, em coisa que a mídia propaga, coisas ruins, coisas, sabe, não pensa, não tem mais esperança. O nosso ministério é Hope, esperança para você. Ele diz: ó, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que fazer quando a alma recusa ser consolada? Traga ao teu coração aquilo que lhe dá esperança. Jesus, nossa única esperança, a palavra de Deus que penetra no nosso coração e faz uma mudança radical. Fique em pé. Nós vamos orar. Vem aqui, pastor. Vamos cantar um louvor. Temos 10 minutinhos aí, rapidinho, para a gente fazer esse trabalho.